Boa noite! Boa noite! Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Ederaldo, voluntário do Amor Exigente em Niterói, Rio de Janeiro. Como vai você? Cada vez melhor. Cada vez melhor. E que dia é hoje? Cada vez melhor. É o primeiro dia da minha nova vida. Hoje é o primeiro dia da minha nova vida. Esses são os nossos cumprimentos realizados em todas as nossas reuniões e encontros de amor exigente. É uma autossugestão, cria uma perspectiva de melhora constante em nossa vida, vislumbra uma melhora realmente. Busca assumir um compromisso pessoal de melhorar a cada dia, pois somos os verdadeiros responsáveis por nossa vida. Fazemos parte de algo bem maior que esta vida passageira. Tenha fé na vida, tenha fé no poder superior. Portanto, sempre enche o peito e responda cada vez melhor. Ficar melhor para servir melhor ao outro, à nossa família e à nossa sociedade. Lutar contra o negativismo e pessimismo que nos aniquila e adoece, concentrarmos no positivo que nos encoraja e fortalece. Visitem o site do Amor Exigente, lá você encontra as nossas revistas, livros, reuniões. Você tem o Localiza para buscar sobre um grupo de amor exigente mais próximo de sua casa. Participar do Amor Exigente é de graça, mas tem custos. Nós vamos passar a nossa sacolinha virtual, estaremos colocando no chat. Sejam todos muito bem-vindos. Rosa, é com você. Boa noite. Como o Ederaldo acabou de falar, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Domingueira E. É uma alegria a gente estar aqui com vocês. Lembrando que a nossa Domingueira E é gravada, então aqui não é um grupo de partilha. O que a gente falar vai ficar gravado, vai no site, vai estar no YouTube. Então, para a gente atentar para o que a gente for conversar aqui, caso a gente queira abrir o microfone e ao final tá falando alguma coisa. Então, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, ao invés de falar do amor exigente, eu vou ler um textinho que foi postado ontem no Facebook. E esse textinho diz assim: é hoje, 12 de junho, a data especial de aniversário do grupo Cambuí Caco. São 37 anos de muito amor exigente. Primeiro grupo de amor exigente. E isso só o torna mais grato e incansável em aplaudir todos os grupos de amor exigente, torcendo sempre para que a Divina Majestade ilumine cada vez mais esse programa maravilhoso. Que as pessoas que conhecem e praticam o Pai com E, programa de amor exigente, tenham uma qualidade de vida cada vez melhor. A todos os voluntários maravilhosos que estão e que já passaram por esse grupo, gratidão. Isso foi colocado no grupo do Amor Exigente Campinas Cambuí e assinado pelo Antônio Caprioli, que é coordenador do grupo. Eu falo, gente, a Divina Majestade, ela traz as coisas mesmo e vai costurando essa colcha de retalho. Calhou de eu ler, eu falei, hoje então não vou falar sobre o amor exigente, hoje eu vou falar sobre esses 37 anos de um grupo que foi o primeiro grupo de amor exigente. E como é bom hoje aqui, logo no dia seguinte, a gente está recebendo esse casal, o Antônio Caprioli, que é diretor financeiro e também coordenador do grupo Cambuí Caco, e a Lúcia Vieira também, que também é voluntária do grupo Cambuí Caco de Campinas. Então sejam muito bem-vindos, gratidão pelo sim de vocês. Daqui a pouco a gente vai ouvir vocês falando. Mas antes disso, eu gostaria de chamar a Sônia Vale,
que é uma querida do grupo Cabo Frio, do Rio de Janeiro, e ela vai fazer a espiritualidade para a gente. Sônia, abre seu microfone, por favor. Boa noite a todos vocês, é um prazer estar aqui hoje. A espiritualidade hoje foi uma fábula que eu tive acesso do Esopo, né? Ele conta uma fábula do leão e de um ratinho. Nós estamos no 6º mês, né? Que é o comportamento que afeta o outro. Então, existia um ratinho na floresta que ele era extremamente medroso. Ele vivia dentro de uma toquinha e botava a carinha de fora, olhava e se encolhia todo, caía um pingo, ele corria. Ele era muito medroso. E aquilo começou a fazer mal a ele, né? Porque os amiguinhos brincavam, debochavam dele. Aí ele saiu da toca, devagarzinho, olhando para um lado, para o outro, andando pela floresta, com medo danado. Aí, quando ele viu, ele estava na frente de quem? Do leão, do rei da floresta. E o leão deu aquele rugido, aquela coisa imensa, e o ratinho ficou apavorado, tentou correr, não conseguiu, tropeçou, caiu. Aí o leão ficou com pena daquela criatura tão pequena, pegou o ratinho, alisou a patinha machucada, confortou e soltou o ratinho. E o ratinho ficou assim, né? Como pôde aquele fera que comia todo mundo. E o ratinho voltou para casa e acabou perdendo o medo, continuou, começou a passear, começou a sair. Um dia ele está no passeio dele, ele vê chegar os caçadores e pegaram o leão e amarraram o leão pelas patas. E levaram o leão para apresentar num circo ou vender. E ele foi atrás, correndo, correndo. Chegou lá, eles deixaram o leão do lado de fora, e o ratinho olhou para um lado, olhou para o outro, chegou perto do leão e devagarzinho roeu toda a corda que amarrava o pé do leão. E o leão foi solto, saiu feliz, voltaram os dois para a selva. Então, o que é isso, né? Um ser tão pequeno que se deixou influenciar pelo comportamento amigável de um ser tão grande, né? Então, o 6º princípio está aí. O comportamento do leão afetou o ratinho, que devolveu para o leão na mesma forma, de carinho. Então, o nosso 6º princípio, a espiritualidade vem nos colocar de frente do que o nosso comportamento vai influenciar o comportamento do outro e vice-versa, em relação à família, em relação à sociedade, em relação aos nossos atos, né? Nós influenciamos uns aos outros. É isso aí. Gratidão, Sônia, gratidão. E é isso que a gente vai vendo nessa nossa caminhada do amor exigente. O quanto nós somos influenciados e quanto nós influenciamos o outro. E o quanto a gente, sabendo disso, a gente pode tomar cuidado com as situações, não é? Então, agora eu vou chamar o Antônio e a Lúcia. Agora é com vocês. Pode abrir o microfone, por favor. Nós combinamos assim. Eu falo um pouquinho, daí o Antônio fala um pouquinho. Primeiro, gratidão para a Rosa, né, e para todos da Regional do Interior do Rio de Janeiro pelo convite da gente estar aqui. Balancei na hora que ela fez o convite, a Rosa, porque a gente fala, poxa, né? Mas eu até escrevi um pouco. O amor exigente, aqui no amor exigente, a gente aprende a nos valorizar também. E veio esse convite e eu posso, de alguma forma, Antônio, de alguma forma, ajudar alguém com a nossa história, então vamos acreditar e estamos prontos para conversar, né? Vida de ser alguém nesse momento, certo? Então, eu falo, as coincidências não são coincidências, são providências, né? Que nem dia 12, dia dos namorados. Quando a Rosa falou, eu falei, ai, dia dos namorados, mas a gente não vai viajar mesmo, tudo bem. Daí, de repente, dia 13, dia de Santo Antônio.
além de tudo. E ontem, dia 12, é o que está marcado lá no livro, no escritório da FEAE, é o dia que foi marcada a data do início do grupo, como a dona Mara fala, meu grupo. E isso é muito bom. Foi o primeiro grupo, mas uma humildade, é um grupo que também está passando por dificuldades de número de participantes, como muitos grupos também estão, mas com voluntários experientes que sabem muito do amor exigente, e é uma porta aberta que a gente encontrou. Há 10 anos a gente começou a participar lá, e isso foi muito bom para a nossa vida, né? Vou falar que eu demorei muito, né, Lúcia, tempo para entender e colocar alguma coisa em prática do amor exigente. Foi bem conta-gotas mesmo. Tive muitos comportamentos para melhorar e muitos ainda, né? Tenho muitos comportamentos para melhorar, mas eu tenho muita gratidão ao amor exigente, e depois eu falo mais alguma coisinha de como que eu cheguei. Olá, querida família Amor Exigente. Que bom estar aqui com vocês. Ver um monte de carinha conhecida e ver também aqueles que eu estou conhecendo agora, apesar da distância, mas está sendo muito bom isso que a gente está se aproximando mais. Apesar dessa pandemia estar nos impondo esse distanciamento, nós aqui no Amor Exigente deixamos isso só como um distanciamento físico, mas não um distanciamento social. Estamos mais do que nunca juntos através das domingueiras, das reuniões virtuais, das lives e tudo que está acontecendo, que a nossa criatividade, o enfrentamento da crise que veio. Nós temos um princípio que fala da crise e que ela deve ser bem administrada. Quantos grupos, quantas regionais, quantas pessoas se mobilizaram e foram correndo atrás da tecnologia, e estamos aqui, de várias partes do Brasil, fora do Brasil, do Uruguai, tem gente aqui, estamos aqui, que bom. Como a Rosa disse, eu não sou o coordenador do grupo, eu estou porque isto é passageiro. Eu sou mesmo um voluntário de amor exigente. E com muito orgulho hoje de estar nesse grupo Cambuí Caco, em Campinas, que está completando 37 anos. Eu também participo como voluntário num outro grupo em Campinas, o grupo Veracidade, onde a gente foi convidado pelo Juan para participar lá. O Juan está participando hoje conosco aqui também. E participamos também como voluntários do outro grupo de Campinas, o Recomeçar, que fomos convidados pelo Antônio Benedito, que hoje se encontra hospitalizado, mas melhorando a cada dia. Falando no Antônio, então, cada um aqui faça um apelo para aqueles que têm o costume de fazer suas orações diárias, que se lembrem dele nas orações, para que possa ter sua saúde restituída logo, logo. E eu vou contar como é que eu cheguei no Grupo Cambuí. Eu não cheguei lá porque ele era não escolhi esse grupo porque ele era o primeiro grupo de Amor Exigente. Quando eu vim para o Amor Exigente, eu não sabia nem que tinha primeiro grupo e coisa desse tipo. Eu cheguei por um sentimento de vergonha. Porque quando nós fomos orientados a participar do Amor Exigente, tinha um grupo bem próximo aqui da nossa casa, num bairro do lado do nosso. Mas, por vergonha, eu escolhi um grupo mais longe de casa. Nós escolhemos um grupo mais longe de casa para ir frequentar. Falar, não, o risco de encontrar alguém conhecido lá é menor. E foi aí que nós fomos parar lá no Grupo Cambuí. Como tem uma fala que diz que a gente chega por amor, pela dor, não. Como o próprio Antônio mesmo fala,
a gente chega num grupo, é por amor. Apesar de estar doendo muito, mas a gente vai por amor ao outro. E vai, aos poucos, descobrindo essa proposta de amor exigente, fantástica, que vai melhorando a nossa vida, vai tirando, removendo os sentimentos ruins e trazendo outros sentimentos bons. Vai nos trazendo um autoconhecimento que muitas vezes a gente não tinha. E quanto mais você se conhece, mais vai melhorando os seus relacionamentos. Relacionamento de casal, relacionamento com as outras pessoas, relacionamento profissional. E a proposta é fantástica por isso. Então é isto. Eu cheguei no amor exigente por conta do meu filho, né? E cheguei bem revoltada mesmo. Eu não entendia como minha família estava passando por um problema que nunca deveria existir numa família perfeita, como a minha era. Eu era controladora, tudo que minha família... Eu fiz tudo para ela ser ideal. E, se não a melhor... Poxa, meus filhos estavam em escola boa, eles iam bem na escola, a minha filha é um geninho, puxou o pai. Então, eu tinha aquela coisa de que a minha família era maravilhosa. Então, eu cheguei realmente, estava arrasada. E conforme a gente foi participando do Amor Exigente, eu falei, agora vai acabar até meu casamento, né? Então, eu vou focar até mais nessa parte. Porque conforme eu fui assimilando, né, o programa, eu fui descobrindo o quanto a vida pode ser mais leve e alegre. Mas também eu comecei a cuidar um pouco dessa coisa de querer controlar e vi que, na verdade, a gente não controla nada. Você passa valores, você dá amor, mas você não controla a vida da outra pessoa. Nós não somos donos da verdade e não temos o controle de tudo. Na verdade, não temos o controle de nada, só do nosso comportamento, né? Eu sempre tive um bom relacionamento com o Antônio, mas quando eu percebi, o Antônio, de repente, estava mais firme nas decisões dele, nas escolhas dele, ele já falava, não, não vou. Vamos no shopping? Não, hoje eu não vou. Já começou a ter outro... Então, eu falei, isso aí, olha, esse amor de gente não vai dar certo. Está bagunçando a nossa vida, nosso casamento não vai dar certo com tudo isso. Mas daí eu fui, até teve um período de alguns meses que no meu trabalho me colocaram no horário da reunião do Cambuí. E o Antônio aceitou o convite do Juan, começou a ir de sábado, porque no sábado eu também não estava... Aliás, o Antônio já ia mais ou menos de sábado, porque eu trabalhava no horário do grupo do sábado, que é à tarde. Cambuí é de terça à noite. O Antônio já tinha começado aí, eu já tinha avisado, sábado não tem compromisso com amor de gente. Ele começou aí porque eu trabalhava no horário. Quando mudaram meu horário para a noite, eu não pude ir por alguns meses no Cambuí, eu comecei a ir de sábado, porque eu ia de sábado ou não tinha grupo. Daí a gente fala, então a gente vai, não tem mesmo, nada é assim, vai ser assim. Não, a gente está sempre, nós temos que aprender que nós somos levados pelas circunstâncias. O bom é procurar a melhor maneira de resolver. Se no meu trabalho não podia mais ir à noite, comecei de sábado. E o Antônio foi, até a primeira pessoa que fez alguma coisa no grupo fui eu. Fiz uma espiritualidade. Até um dia bem conturbado, teve visita, nosso regional foi, e a minha espiritualidade demorou um pouco, fiquei até meio assim, acho que não vai dar certo mesmo, esse amor exigente. E depois o Antônio, esses meses que ficou, ele começou a participar mais, ele ficava
mais tempo, né, que eu ficava fora as noites todas, tinha mais tempo de escrever, começou a participar mais. E eu ia no sábado. Mas daí eu fui entendendo mais o programa e valorizando a pessoa dar conta da vida dela. Você não precisa querer, você tem que lutar para que cada pessoa viva bem, cada pessoa dê conta da sua vida. E a gente está ali, caminhando junto, mas é cada um vivendo a sua vida. Aquela frase, eu fiquei com muito medo um período, né, de como que vai ficar nosso casamento, nossa vida, tal. E a maravilhosa frase do Padre Haroldo que muito me ajudou: medo de nada, só amor. Porque no começo, quando a gente começamos, né, o Padre Haroldo ia de vez em quando. Eu lembro um dia ele foi, fez a espiritualidade, o garoto estava esperando ele estava de calça jeans, uma camisa clara, azul, e ele saiu meio correndo, porque ele ia para outro lugar. Então, a gente pegou o Padre Haroldo assim, nessa fase boa ainda, que nunca se diria a idade que ele tinha, né? E é isso, medo de nada, só amor. O amor de gente passa isso para a gente, né? Eu acho assim, tem muitos casais que poderiam estar aqui para falar uma coisa tão importante como o relacionamento em casais. Tantos que já estão, que regulam com a gente e tudo mais, como esses casais jovens chegando, e que beleza, né? Isso é fantástico, eu acho. Como a gente sempre conversou, o amor exigente deveria estar em todos os cursos de noivos. Porque como eu gostaria de ter conhecido, mas o amor exigente também me ensinou. Se não existe para nós, né? É o que a gente tem hoje, é o nosso presente. Cheguei com 50 anos no amor exigente. Então, gostaria de ter chegado com meus 20, ou antes até. Mas a gente tem que viver e se adequar ao que nós estamos vivendo nesse momento, nesse presente, né? Quer falar um pouquinho? Depois eu continuo. Então, como eu já disse, né? Esse autoconhecimento que o programa traz melhora de forma absurda os nossos relacionamentos. Mas uma coisa que eu gosto de falar é que bom que nós chegamos juntos no amor exigente, eu e a Lúcia. Porque um acabou dando apoio para o outro. Como nós dois chegamos bastante fragilizados, bastante arrebentados, cada vez era um que não queria mais ir na reunião. Eu não vou mais porque eu escutei isso, eu não vou mais por causa daquilo. E um dava força para o outro. Acho que eu mais ainda tentei desistir. Não vou, não quero, não vou. E ela, com a sabedoria dela, ela chegava assim, você não vai? Então tá bom. Mas então pelo menos me leva até lá. Agora, eu sair de casa, levar ela até lá, voltar e depois ir buscar, acabava ficando. E essa constância, né? Esse insistir em participar, que foi que a gente ficasse aqui até hoje. Por isso que quando a gente recebe alguém que está chegando pela primeira vez, não sei se tem muita gente chegando aqui pela primeira vez, ou que está bem recente, a gente orienta, venha, frequente pelo menos umas 6 ou 7 reuniões para você poder julgar, poder avaliar e ver se é isso mesmo que você quer. Eu realmente precisei disso, desse tempo. Porque a primeira, a segunda reunião, eu não consigo me lembrar quase nada. Basicamente, a única coisa que eu me lembro da primeira reunião, que eu cheguei arrasado, chorando, porque meu filho tinha se internado, mal conseguia falar, o que eu lembrei foi da pessoa que eu vi na porta ali do grupo, com um sorriso no rosto, e me deu um abraço. Isso não tem preço. Por isso que o Padre Haroldo sempre falava, qual que é o lugar mais importante
de um grupo de amor exigente. A sala de partilha, aquele momento da espiritualidade, é o momento da pequena palestra? Não. O lugar mais importante de um grupo de amor exigente é a porta. É ali que você vai receber as pessoas, os que estão chegando novos e os que já estão lá. É ali que você vai acolher. E o acolhimento do amor exigente é fantástico. E eu fui bastante lerdinho para entender a proposta. Precisei realmente de bastante tempo, de ouvir muito, de refletir bastante, relutar também. Até minha espiritualidade chegou abalada. Eu cheguei brigado com Deus. Mas depois, com o tempo, eu percebi que isso também não era tão ruim. Pelo menos eu estava brigado com Deus. Mas, pelo menos, eu acreditava em Deus. Porque, a menos que eu não estivesse gozando do juízo perfeito, eu ia brigar com alguém que eu não acredito, que eu não conheço. Então, pelo menos, eu estava brigando com alguém que eu conheço. E essa espiritualidade pluralista do amor exigente me fez voltar ao meu contato com essa divina majestade, a valorizar mais a minha religião de escolha. Eu sempre tive contato com pessoas bastante pluralistas. Os padres que eu frequento, das igrejas que eu frequentei, alguns deles eram bastante abertos nesse sentido, né? E é isso, a nossa proposta é totalmente pluralista, totalmente aberta, não tem a divisão. Todos aqui, todos somos iguais, todos estamos aqui. A outra forma de pluralidade que eu vi nessa proposta, que me encanta, é a nossa horizontalidade. Muitos estão aqui e nunca participaram de um grupo presencial, mas nos nossos grupos presenciais, quando nós vamos para a partilha, nós sentamos todos em círculo, um ao lado do outro, é horizontal, ali não tem ninguém mais do que ninguém, não interessa seu tempo de grupo, não interessa a sua formação acadêmica, não interessa a sua religião, não interessa a sua classe social. Todos ali somos iguais. Podemos ter alguns um pouco mais de experiência que outros, alguns já vivenciaram algumas coisas mais que os outros, mas estamos ali trocando experiências, cada um buscando, cada um tentando ficar cada vez melhor. É esse cada vez melhor dessa proposta que me encanta. E eu vou falar uma coisa, vou confessar uma coisa. Nós não estamos, e isso ninguém, é um absurdo falar que alguém vai estar bem todos os dias. Nossa vida tem os seus altos e baixos. Para quem lê a Bíblia, está escrito claramente lá, nesta vida tereis tribulações, mas elas também não são eternas. Então, nós temos os dias bons, os dias ruins. E eu estava numa época de um período um pouco mais conturbado, mais ruim e tal. E eu chegava na reunião e perguntavam, como vai você? Eu repetia da boca para fora cada vez melhor. Mas isso me incomodava. Eu estou falando que eu estou cada vez, mas não estou. Eu estou ruim. E aí? Como é que fica isso? Mas naqueles dias ali, ia ter um curso presencial lá no Soltanier. E para quem já frequentou os cursos lá, sabe que Dona Mara faz atendimentos individuais. Então, as pessoas vão lá, dão um nome para um voluntário, se inscrevem lá para falar com ela durante o dia, é como se fosse uma agenda.
e vai sendo chamado para conversar com ela. Eu falei, bom, esse negócio está me incomodando, eu vou ser o primeiro, quando abrir essa agenda, eu vou ser o primeiro a me inscrever lá para falar com ela sobre essa minha angústia, esse negócio aí de eu falar cada vez melhor e não estar conseguindo ficar cada vez melhor. E não estar. Eu acho que eu estou falando uma mentira, isso está me incomodando. Pois bem, fui para o curso, chegamos lá na sexta-feira, passamos a noite, e no sábado que ela fazia os atendimentos. Eu já fiquei esperto lá para ver quem que ia fazer esse agendamento. Primeira fala do dia, fala da dona Mara. E ela chegou, começou a falar, eu não lembro qual era o tema, o que ela estava falando, qual era a palestra. Eu sei que surgiu esse assunto lá, sobre o cada vez melhor. E ela falou assim, e para você que não está cada vez melhor, você responda quando perguntarem isso. Eu estou tentando ficar cada vez melhor. Eu estou buscando ficar cada vez melhor. Aí eu falei, bom, desisto, não preciso nem colocar o nome na agenda. Sem ela saber que eu queria falar com ela, ela já me respondeu, já falou comigo, já tirou minha angústia. Que bom que isso aconteceu. Não vou tirar o lugar de alguém que queira falar com ela. E neste mesmo dia, sobre o cada vez melhor, a última palestra do dia. Uma pessoa muito especial, Amor Exigente, não está mais entre nós. Era nada mais, nada menos que Liane Castrilhon. E como é que ela entrava no recinto para dar suas palestras? Com uma música super alta, dançando, com umas roupas extravagantes, uma peruca colorida na cabeça e fazendo aquela algazarra toda. Foi outra lição que eu recebi nesse dia, sem ela me falar nada, porque ela estava passando um período extremamente conturbado, seu marido, o marido dela internado num hospital, ela se dividindo entre o hospital em Campinas, a casa dela em Limeira e o Amor Exigente. E lá, feliz, dançando, cantando e alegrando aquela plateia que estava lá. Mais uma lição. Mesmo que eu não esteja bem, eu ainda posso tentar levar alegria para o outro, posso tentar alegrar um pouco mais a vida do outro. Isso aí, né? Eu ouvi uma frase muito que eu gostei muito, eu marquei para falar. É do Carl Jung. Uns sapatos que ficam bem numa pessoa são pequenos para uma outra. Não existe uma receita para a vida que sirva para todos. É isso que o Amor Exigente fala para a gente também. Não tem, o que nem você chega no Amor Exigente e fala, não tem uma receita para você, mas a gente tem os ingredientes e cada um vai fazendo a sua receita. Diz que uma vez o Antônio fez um conversando, ele era uma folha, um prontuário, né, receita para Antônio e família. E não vinha escrito nada. Quem vai dar os ingredientes, cada um tem que fazer a sua receita. Quando a gente chegou no Cambuí, a coordenadora era a Luzimar e o Pedro, ele não era o coordenador que auxiliava ela, era o Roberto, mas o Pedro fazia a abertura com ela. Era ela e o Pedro, que é o marido dela. Gente, eu admirava tanto, então eu queria aquilo lá, aquela maneira, então eu percebi, eu nunca vou ser o Pedro e a Luzimar como falar daquela forma, agir daquela forma, mas tem coisas que eu posso não pôr o sapato igual de alguém, mas eu posso enfeitar o meu e melhorar, porque com essa maneira que eu tinha muito de cobrar, a vida ficava pesada. Eu queria fazer as 2 festas para o meu filho e para a minha filha, todo ano. Mas eu queria tudo perfeito, então havia muita cobrança. Hoje eles falam, mãe, era muito chato a festa, porque tinha tanta cobrança antes de sair. Aí vamos convidar fulano para jantar.
mas o jantar tinha que estar pronto, a mesa posta, todo mundo arruma. Era tanta coisa. Então, o Amor Exigente veio para a minha família para nos ajudar e para o meu relacionamento para ajudar, porque realmente não ia dar conta mesmo aquele ritmo de vida. Então, isso acho que para qualquer relacionamento, né, de casal, de irmãos, a gente tem que ser mais leve na cobrança e até mesmo a gente como voluntário, né? Muitas vezes a gente quer tanto que o outro entenda e cresça no programa mas cada pessoa tem o seu sapato, né? Então vai devagar. Então isso é. Mas tem uma frase que é assim, até o grupo tem o banner que ganhamos do Antônio Valim. Pais, acordem, cada vez mais temos menos tempo. Pais, acordem, cada vez temos menos tempo. Eu pus essa frase para mim também, sabe? Lúcia, acorde, cada vez mais você tem menos tempo para ficar melhor. Então, a gente tem que ser sereno, o programa tem que cada um levar no seu ritmo, mas cada vez a gente tem menos tempo. Então, a gente tem que buscar mesmo. Até quando a gente chegou no Amor Exigente, e ouvindo, mas a gente queria mais, estava naquela... Daí teve um encontro em Sorocaba, mas para achar aquele encontro em Sorocaba, em 2012, a gente mexeu demais na internet. E apareceu, nós fomos lá. Nesse dia a gente conheceu a dona Mara, mas assim, né? Nós vimos só ela falando, a gente não conhecia ninguém lá em Sorocaba. E foi uma palestra muito bonita da... Como ela chama? Iraci. Iraci, que é uma... Ela nem é psicóloga, ela é tipo assistente social. E ela fez a palestra baseado naquele livro Tem um Elefante na Sala. Então, é muito bonita, o encontro foi muito bom e foi dali que a gente foi. Então, fomos, né? E a gente fala, já aprendeu tudo? Não. O Amor Exigente é um programa para a vida toda. E a gente tem, cada vez que você escuta um conversando, você sai melhor daquela reunião, mas a próxima vai ser melhor. Né? Tem essa frase que fala, o segredo está na próxima reunião. Então, isso que é o programa. A gente tem muito que melhorar, e para qualquer casal que chega, infelizmente, na maioria dos casais que chegam no Amor Exigente, agora nem tanto, antes ficava só um, ou só a esposa, ou só o marido, o outro não ficava um tempo e daí não voltava mais. Então, agora eu acho que está ficando mais o casal mesmo, porque isso é muito bom. Porque aquele que fica, daí ele fica mais sobrecarregado, porque ele tem que passar para a família dele o Amor Exigente, né? Mas também tudo funciona, porque o Amor Exigente é para cada um, né? Então, a gente aqui está cada um buscando estar cada vez melhor, tentando estar, né? Cada vez melhor. Quando eu cheguei no Amor Exigente, eu já tinha parado de fumar, mas eu fumei 30 e poucos anos. Com meus filhos pequenos, eu senti vontade de parar, mas não parei. Quando eu estava tentando, em 99, parar, meu pai faleceu de câncer do pulmão. Seria um estímulo para continuar e eu voltei. Agora eu falei, eu preciso achar o período que eu parei, eu acho que faz uns 13 anos, mas não tenho certeza se foi mais. Então, eu falo assim, eu tenho o lado de dependência e o lado de codependência, né? Porque eu tinha até cansaço físico de preocupação, de que eu tinha que ajudar as pessoas, que eu tinha que ajudar. Que nem a minha sogra, assim que eu casei, ela já tinha operado, ela operou o coração a primeira vez, a gente namorava e repetiu essa cirurgia com as minhas crianças pequenas. Eu não fazia muito, eu trabalhava fora, tudo, mas eu ficava tão cansada mentalmente das coisas que eu tinha que fazer para ajudar. E isso é codependência. Então, a minha codependência não foi com o meu filho. Eu já era codependente e dependente antes do meu filho.
E pelos meus 2 filhos eu não parei de fumar. Isso eu falo assim, não deu, né? Eu fui parar quando meus sobrinhos netos falavam, ai tia, que cheiro. Aquilo começou a pegar em mim. Daí eu pensei em parar. Mas eu falo, o que mais me deu força para tentar realmente parar foi quando saiu a lei. Porque fumar, eu não gosto que as pessoas me corrijam. Assim, então, isso é um defeito também. Não gosto muito que fica de saber que eu estou fazendo uma coisa errada. Eu fumava, eu sabia que não, eu até meu pai não sabia, se sabia nunca. Então, eu não fumava na frente dos meus pais, nem dos meus sogros. Com isso, a gente evitava muito fazer passeio com eles. Porque com as crianças, você põe um pouco no parque, fumava longe, nunca fumamos dentro de casa, mas sempre fumando. Então, à noite, quantas vezes deixava eles brincando e a gente ia para fora fumar? Então, perdemos muita coisa por conta do cigarro. E eu falo assim, então, agora com essa liberação, se vier essa liberação da maconha, é muito triste, porque eu fumava, mas, eu compro cigarro com meu dinheiro na padaria, não estou fazendo nada de errado. Se as minhas irmãs, eu tenho mais 4 irmãs. Se elas não gostam do cheiro, o problema não é meu. Eu não fumo nem perto delas. Então, eu tinha um respaldo por ser uma droga lícita. Então, é muito triste a gente ver agora esse problema de liberar maconha. Quantas pessoas só vão experimentar porque é livre? Porque não está fazendo uma coisa que é contra, né? Que está fora da lei. Então, como eu cobrava de mim também essas coisas, que eu tinha que fazer tudo certinho. Então, aquele querer fazer tudo tão certo que é até cansativo para você viver. Então, eu acho assim, amor exigente só tem a nos acrescentar. E eu parei de fumar antes, né, que eu estava falando do amor exigente, por conta dos meus sobrinhos netos, por conta da lei que eu não tolerava. Eu falei, e agora? Estava para fechar tudo, ia começar. Falei, e agora vai ser chato, né? Porque daí vão pegar no pé para caramba. E também, depois, quando eu parei um mês, sem remédio, sem médico, eu estava subindo a parede. E eu estava fazendo meu trabalho ouvindo o Padre Marcelo na TV. Daí eu cheguei, eu estava ouvindo e falei, olha, quer saber, eu vou voltar a fumar. Porque assim eu fico mais calma, tudo vai dando mais certo. Nisso eu escutei, ele falou, o padre falou, mulher, você não vai voltar a fumar. Daí o meu telefone tocou, era minha irmã. Luz, o padre Marcelo falou com você? Eu falei, acho que falou. Então, foi 3 fatores, né? A minha espiritualidade, a vergonha de estar fazendo uma coisa que é fora da lei e o amor pelos meus sobrinhos netos, que eu nem tive pelos meus filhos, porque eles não reclamavam. Por isso que eu falo, a gente tem que reclamar do que não está bom, porque eles não gostavam também. Meu filho fuma, mas por conta da história dele. Minha filha não gosta mesmo. Então, se eles tivessem dito muitas vezes de pequeno que não gostavam do cheiro, eu talvez tivesse tomado outra atitude. Então, sempre é bom a conversa, é o diálogo. E entre casal, entre pais, seja de que forma for. Se não tá bom, mas se vai falar, mas como que eu vou falar isso para a pessoa? Como falaram, né? Falando. Com educação, com respeito, mas sempre posicionando o que eu não estou gostando. Então, no nosso relacionamento, eu reclamava de tudo que eu não gostava, mas nunca o Antônio reclamava. E com amor de gente que ele começou a perceber, o que eu não gosto, eu preciso falar, porque ninguém tem obrigação de ler a nossa mente, de saber tudo que está acontecendo. Então, isso com amor de gente passa muito para a gente, a importância da gente se amar, se respeitar e conversar com as outras pessoas. E também, como a dona Mara fala, buscar ser feliz e não pôr a responsabilidade da nossa felicidade na mão do outro. Eu estou aprendendo, tenho muito para aprender, mas eu falo, eu estou batalhando, não vou desistir.
posso um dia não poder ser mais voluntária, por isso, por aquilo, mas participante, vou estar ali na minha cadeirinha, porque é muito importante isso para mim. E essa preocupação eu falei. Então, o que eu falei é o importante, o diálogo, o respeito, ouvir com atenção. Isso é para qualquer pessoa e para o casal também. Dentro do Amor Exigente, quando a gente teve esse convite, a gente estava no grupo do Instituto Padre Haroldo, que o Carlos Alberto tinha montado, que é o nosso regional, para os pais dos que estavam internos, né? Isso fazem 4 anos. 4 anos. Coincidiu que há 4 anos... 3. Que a gente... há 3 anos. 4 anos a gente estava participando do Cambuí, do Veracidade do Luan, e fomos convidados daí participar também lá com o Antônio no Recomeçar, que começou no Nova Europa. E há 3 anos atrás, então, o Carlos Alberto falou se a gente poderia ficar de coordenador do grupo, que a Luzimar e o Pedro iriam sair. E a gente topou, assim, o Antônio é o coordenador, eu sou auxiliar, né? Mas eu tinha feito uma proposta, porque eu era de comunidade jovem, mas sempre à frente da comunidade, então era muito cansativo, porque fazia até o Antônio, a gente era na igreja de tudo, batismo, então aquela coisa, e daí a gente até falou, daí com as crianças a gente ficou só mesmo na participação da missa. Daí, não vamos mais, é muita confusão, tem que ficar... Então, naquela hora veio isso, mas será que a gente vai? Vai, mas o Amor Exigente, você está numa coordenação, você está de voluntário, você está sendo você tem um grupo, todo mundo está igual, todo mundo está participando, a responsabilidade é de todos. Então, é diferente. Então, a gente entrou nisso, de estar mais envolvido, porque eu falei que eu não queria mais envolver com nada muito assim, mas, Amor Exigente, você ainda quer cada vez mais ficar participando, porque é uma coisa que só nos engrandece, né? Só nos faz bem. Isso mesmo que eu queria falar do meu sentimento. E o Amor Exigente acaba sendo influenciador, ele influencia tão positivamente a vida da gente que a gente quer sempre mais, realmente. Quer um grupo, quer uma live, quer um curso, quer ouvir, aprender. Ah, mas você não está há tanto tempo, você já não escutou esse princípio não sei quantas vezes? Sim, já escutei. Assim como nós, eu e a Lúcia, casados, esse ano faremos 35 anos de casados. Eu não consigo imaginar quantas refeições a Lúcia preparou para mim. Essa eu conheço. E lembro de muito poucas delas. Mas uma coisa é certa. Eu precisei de cada uma delas. E a mesma coisa, você ir no grupo e ouvir. Ah, você vai ouvir o princípio de novo? Vou. Hoje é uma nova forma de ouvir aquela fala. Isso isso não tem preço. E a gente começa a pegar esses princípios e ir aplicando dentro da vida da gente. Não é só quem tem algum problema com álcool, com droga. Não. É para a vida nossa. Eu sempre tive muito problema de me expor, de falar. Falar, então, num grupo com pessoas de pouco contato, ou que, nossa, para mim isso é um absurdo. Eu fui conseguir aprender mais a falar realmente aqui dentro. E, vou mais longe, falava muito pouco até em casa. Não expunha o meu sentimento. O terceiro princípio me fez ver isso. Quantas vezes
eu extrapolei os meus limites, eu extrapolei os meus recursos, por não saber me posicionar, muitas vezes por não saber falar não, por não conseguir falar não, às vezes até falando um sim, querendo dizer não. E o falar não é muito positivo para a gente. Nós precisamos aprender. Mas também não é passar a partir de agora, não. Agora é não para tudo. Também não, não é radical. Não vamos radicalizar. Vamos então falar não sempre que for necessário. Tendo em mente que a gente tem que falar sim sempre que for possível. Eu não passava isso para os meus filhos, para minha esposa. Eu era o super. Eu tinha que dar conta de tudo. Afinal de contas, eu resolvi ter uma família, então eu tinha que dar conta. Eu tinha que ser o bom. E não era assim. Demorou tempo para descobrir. Precisou ver alguém colocar um princípio desse na minha frente e colocar isso para mim. Tem uma fala no Amor Exigente que diz que a gente chega no Amor Exigente naquele princípio que a gente precisa mais trabalhar. Eu cheguei no 11º princípio. Exigência e disciplina. E foi justamente isso que eu não queria ter na minha família. Eu vim de uma família muito rígida, muito disciplinada, eu tinha que estar em casa antes do meu pai chegar, porque não podia estar na rua, e era aquela coisa, aquela rigidez. Eu não vou querer isso para nós. E a Lúcia compartilhou dessa ideia comigo também. Porque a família dela também foi bastante parecida nesse sentido. Então vamos ser mais abertos, mais light, levar a vida mais tranquila. Isso é ruim? Não, não vou dizer que seja ruim. Mas faltou, talvez, um pouquinho mais de exigência, um pouquinho mais de disciplina? Pode ser. Eu nunca exigi o 10º princípio dos meus filhos. Eu nunca exigi a cooperação. Até porque eu tinha um defeito. Querer ser perfeccionista. Querer, né? Porque ser, nunca você. Nunca vamos atingir a perfeição. Somos humanos. Somos falhos. Mas eu queria. Então, o jeito que eu fazia era o melhor jeito. Então, não adiantava eu querer que o outro cooperasse, que ajudasse, que não ia ficar como eu queria. E a gente fala no 5º princípio que a culpa imobiliza, esse perfeccionismo mobiliza mais ainda. E quantas coisas eu deixei de fazer porque não iam ficar perfeitas. Na busca da perfeição, eu não conseguia nada. Um exemplo bobo e simples. Tem um muro aqui na minha casa que faz divisa com o vizinho de cima. Como o terreno dele é mais alto, tem problema de umidade, então sempre fica um negocinho ali e precisava pintar aquele muro. Só que eu queria que aquilo saísse perfeito. Não, isso aqui tem que ser corrigido e não sei o quê, precisa quebrar, precisa fazer, precisa acontecer. Aí você não tinha recurso para fazer naquele momento e aquilo ficava. E aquilo ficava. Mas tem que sair perfeito e aquilo ficava e nunca saía. Um dia, não sei o que aconteceu, mas eu resolvi pintar. E não é que ficou bom? Aconteceu amor de gente. Aconteceu aí alguma coisa do amor exigente aí. Você não é perfeito. Busque. Então, meus queridos, busquem, pelo menos, fazer o melhor que você pode nesse momento. Até que você consiga fazer melhor ainda amanhã. E tenha certeza, amanhã você vai conseguir fazer melhor. Tem que insistir nessa proposta.
tem que ser perseverante. Não é frequentando um pouquinho que a gente vai resolver nosso problema. Pode até resolver aquele problema, mas outros surgirão. Eles vêm. Então, ó, como diz nosso querido Miguel, insista, persista, resista e nunca desista. Entre de cabeça nessa proposta, vale a pena. Vale a pena. Finalizou, Rosa? Deu nosso tempo, Rosa? Ederaldo, me ajuda aí no tempo. Ainda tem tempo, né, Ederaldo? Temos, sim, mais uns 10 minutinhos. Só separar um tempinho para as perguntas. Acho que se quiser passar para as perguntas, né, Antônio? Tem mais alguma coisa para falar? Não, eu acho que passamos um pouquinho da nossa experiência aqui no Amor Exigente. E se alguém quiser perguntar alguma coisa e a gente souber responder. Então, a gente vai vir para as perguntas, mas eu vou aproveitar antes de colocar aqui os pontinhos que eu sempre saio anotando. Primeiro que a gente se identifica muito na fala do outro, né? Assim, parece que vocês estão falando da minha vida em alguns momentos, né? Aquela questão da gente ir e colocar defeito para não voltar, mas voltar porque fica curioso de saber o que vai acontecer, né? E aí eu fui anotando algumas coisas aqui que vocês colocaram. Assimilar o programa, o quanto pode tornar a vida da gente mais leve e alegre, a Lúcia colocou. Outra questão, quando o Antônio disse, como aconteceu o resgate com a espiritualidade, né? E quando ele diz assim, não é que eu deixei Deus de lado, porque eu estava brigando com ele, se eu estava brigando com ele, ele existia, né? Mas o quanto a gente chega no grupo assim, desacreditado, e a gente começa a restituir essa espiritualidade, né? A construir novamente essa espiritualidade que vai dando tanto suporte para a gente. Aí o Antônio disse também, vai ficando, vai tentando. Eu adorei quando você deu a explicação do cada vez melhor, porque no início eu falava isso de uma forma assim, meio robô, sabe? Assim, falava, meu Deus, eu tô cada vez pior, eu tenho que dizer que eu tô cada vez melhor, como é que isso aqui vai funcionar dentro da minha vida? Eu não tô dando conta. Mas aquela coisa da gente levar, escutar aquilo que a gente está falando, parece que vai abrindo a mente da gente. E a gente se permitir dizer, tentando ficar cada vez melhor. Cada dia a gente vai tentando ficar cada vez melhor. Aí a Lúcia diz que aprendeu a ser mais leve na cobrança, né? E cada pessoa tem o seu sapato. Como é difícil a gente calçar o sapato do outro, né? A Maria e Noelle falam isso naquele livro Amor Exigente, Espiritualidade, Uma Nova Vida. E quando a gente tenta calçar o sapato do outro, a gente vê que ou ele está largo, ou ele está apertado, dificilmente vai ficar no pezinho direitinho, porque o nosso pé ele tem um lado que a gente pisa mais para dentro, mais para fora. Então, que a gente deixe cada um calçar o seu sapato e buscar mesmo, né, dentro do seu tempo. Eu também fui assim, sabe? As pessoas chegavam no grupo, como eu fui absorvendo assim de uma forma muito rápida o Amor Exigente, porque eu necessitava muito disso, eu queria que as pessoas também fossem assim. Então, eu às vezes sugeria a meta. Faz isso, posso te dizer? Posso dizer? Faz isso, ó, tenta aquilo. Só que a pessoa não estava naquele degrau. Então, não adiantava fazer daquela forma, né? E a Lúcia diz que levar no seu ritmo, ser sereno, mas lembrar que a gente cada vez tem menos tempo. Porque o ritmo da gente também não pode ser aquele ritmo do tipo, amanhã eu faço, amanhã eu vejo como vai ser, depois de amanhã, né? A gente traça as nossas metas semanais que vão levando a gente a buscar esse tempo de executar também, né? O Amor Exigente, a gente aprende que ele não é um programa de falação, ele é um programa de ação. Aí o Antônio fala de ser light. Quando eu vim para o Amor Exigente, eu era muito amiguinha dos meus filhos, porque eu quis fazer uma história diferente na criação dos meus filhos. Eu também tive uma criação muito rigorosa.
Então, eu queria fazer o contrário. E aí eu não fiquei num ponto de equilíbrio, né? Eu fui para o outro lado. E não é que, como o Antônio falou, não é que a gente seja ruim a gente ser light, mas a gente precisa buscar esse ponto de equilíbrio, né? E a importância do diálogo dentro de casa, o outro não vai conseguir ler o nosso pensamento. Então, você vê, a gente vai para o amor exigente, de repente, querendo resolver um problema do nosso desafio e ver o quanto é importante para a nossa vida. Eu fico muito feliz de ver vocês como casal perseverando e se mantendo assim no amor exigente, porque, sabe, você, pelo menos aqui na regional onde eu participo, poucos casais vêm ao grupo. Normalmente, ou a mulher está no grupo, ou o homem está no grupo. Então, assim, eu penso que quando os dois começam a falar a mesma linguagem, no início eu não entendia, não. Eu falava, se o outro vier, o outro vai me atrapalhar, porque ele vai querer fazer do jeito dele. Não, pelo contrário, é a gente ter aquela mesma sintonia da mesma linguagem, né? No início da minha participação no Amor Exigente, o pai dos meus filhos não frequentava, até mesmo porque as reuniões presenciais, ele morando longe na cidade dele, não tinha grupo. E na minha cabeça eu pensava assim, pelo menos ele não vai me atrapalhar. Até que chegou um momento que ele ficou tão encantado com a proposta que eles resolveram abrir um grupo lá na cidade deles. Então eles ficaram 6 meses estudando Amor Exigente, se reuniam toda semana. O grupo não vingou, porque é uma cidade muito pequena, eu já comentei isso. Lá as pessoas preferem conversar assim, um com o outro na porta, do que ir para o grupo, achando que o grupo, as pessoas não vão trabalhar o sigilo. Mas foi muito importante, porque ali ele conheceu a proposta. Então, quanto mais, a Dona Mara diz, né? A família inteira, se puder ir para o Amor Exigente, até o cachorrinho, se puder ir para o Amor Exigente, todo mundo se amor exigente, a gente consegue, de repente, criar essa estrutura mais forte. Muito grata de vocês estarem aqui. Vamos abrir para o pessoal poder fazer as perguntas. Tem umas mãozinhas levantadas. Agora eu queria contar com a ajuda do Ederaldo, tá bom, Ederaldo? Vamos abrir para o Osman e depois a Tânia. Boa noite a todos. Prazer estar aqui novamente, todo domingo. Isso é muito gratificante, muito aprendizado. Antônio, Lúcio, obrigado pelas palavras. Eu peguei bem algumas coisas, eu preguei, né, que a Lúcia falou, levando a vida mais leve, mais tranquila, né, dentro da sua capacidade. Cada dia era um dia, não é? Não se forçando a ficar mais leve, mas o amor exigente foi tornando ela mais leve, sua vida. E não somos donos da verdade, porque a verdade é de cada um. Então, a minha verdade não serve para o outro, a verdade do outro serve para ele, né? Nós temos algumas regras, mas a verdade é de cada um. E dentro disso que vocês falaram também, eu fiz um apanhadinho, assim, sabe? Acredito que a dor... Só vou fazer um comentário aqui na reunião, já vou sair. Aí, né, voltando, assim, eu escrevi, eu acredito que a dor em momento único de estarmos perdidos emocionalmente e fisicamente com o nosso desafio familiar nos acorda, nos levanta para os nossos objetivos. E a cada avanço abrem-se portas para uma porção de estratégias potencialmente vencedoras. E acredito que foi isso, Antônio e Lúcia. As estratégias de vocês os tornaram vencedores e, com isso, foram dando a experiência e aprendizado para todos nós que estamos aqui, todos dos grupos que vocês pertencem. Tá bom? Muito obrigado. Era isso. Gratidão. Obrigado, Osman. Bom te ver aqui. Obrigado, Antônio. Igualmente. Mas uma coisa que você falou é isso, realmente, a verdade de cada um, né? Hoje, nós vemos, infelizmente, cada um querendo impor a sua verdade. O comportamento da sociedade, nós estamos no princípio do comportamento, agora no mês 6, né? O comportamento da sociedade está, eu sou A ou eu sou B. O negócio está um de cada lado. E o meu lado é o certo, o outro não. Onde que está escrito isso? O que é? Todos, cada um tem a sua verdade. Cada um tem a sua individualidade. Cada um faz
desde que dentro da lei, aquilo que julga ser o correto para você. Não sou eu que vou julgar, não posso, nem devo fazer isso. E é bem por aí. Agora abrir para a Tânia e depois para a Cristiane. Boa noite, família Amor Exigente. Quero pedir desculpa para o Osman, que eu não percebi que o meu microfone estava aberto e eu interrompi aí sem querer o que ele estava falando. Mas o que eu gostaria de dizer, cumprimentar o Antônio e a esposa por esse depoimento tão lindo, tão tocante e tão incentivador, né? Agradecer o Antônio, que é um parceiro também. Ele falou aí os grupos que ele trabalha e esqueceu de falar que ele está trabalhando com a gente também, né, Antônio? Todas as quartas-feiras ele dá a colaboração lá no nosso grupo, aqui no nosso grupo de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Eu fico muito honrada com essa troca, com essa parceria. O Chico Saldão, que está aqui na reunião, também participa lá com a gente. E é um aprendizado, né? Porque nós formamos uma família e uns aprendendo com os outros. É uma oportunidade muito preciosa estar aqui hoje, ouvindo esse depoimento, ouvindo todo o aprendizado, a caminhada dele com a esposa, e isso nos impacta, né? E nos motiva a continuar no Amor Exigente, continuar aprendendo mais, principalmente o que ele falou aí sobre o respeito, né? O respeito é uma coisa que a gente aprende muito no Amor Exigente, respeitar a maneira de cada um agir na sua vida, tomar as decisões de cada um. Então, esse respeito faz com que a gente aprenda a viver cada vez melhor. É isso. Parabéns aí por mais essa domingueira. Obrigada, Tânia. Eu comecei a ver o de vocês, como que chama mesmo? Cedro. Aquele programa, a live. Lives. Porque eu gostava demais da lives antes de serem até da geral mesmo, né? E que nem quarta-feira eu durmo na minha mãe. Eu vou quarta às 4 e saio na quinta às 4, que nós somos em 5, cada uma tem o seu dia. Ela está com 85 e está precisando. E deu certo, que a maioria já está aposentada, que trabalha, tadinha, a caçula ficou de sexta-feira, porque daí é o único dia que ela pode ficar. E a gente tem se auxiliado nisso, nessa caminhada da minha mãe. E o Antônio tem que sair meio cedo de lá, porque ela tem dormido mais cedo, e a gente dá atenção, tal. E ele encontrou esse grupo. Então, está sendo muito bom para ele, e acredito que para vocês também, né? Então, isso é muito bom. Isso é Amor Exigente, né? É um grupo mesmo, que agora de uma certa grande família E mesmo, né? Porque a gente está todo conectado, né? Isso é muito bom. Nós sempre gostamos de frequentar não, eventualmente participar de outros grupos, né? Então, na época dos presenciais, pelo menos os grupos mais próximos aqui da nossa cidade, a gente de vez em quando ia para conhecer realmente. Vamos na cidade tal, na cidade aqui do lado, e isso sempre fez parte. Nós gostamos de ver o funcionamento do outro, escutar a fala no outro grupo. Isso sempre foi muito bom. E agora, então, com essa pandemia, está mais fácil. Dá para ir em outro grupo sem sair de casa. Não precisa nem se deslocar. E eu citei os grupos que eu participo aqui de Campinas, que são os grupos presenciais, realmente. Mas aí, até por ficar sozinho em casa, peguei um dia, comecei a entrar nesse do Mato Grosso, entrei uma semana, outra. Fui convidado para fazer uma live lá também, e estamos indo sempre que eu conseguir chegar em casa a tempo, vou participando. Mas essa troca entre os grupos é muito bom, essa diversidade que existe dentro dessa família é fantástica. Nós temos
Dentro da família Emergente, todo mundo é top, é 10. Vale a pena ouvir a cada um. Vou contar mais uma historinha aqui, se der tempo. Foi até uma lição que eu recebi sem a pessoa me falar nada. Eu chegava lá no nosso grupo, lá no Cambuí, e observava uma pessoa que chegava e sentava lá na frente, na primeira fileira. Toda semana, semana após semana, praticamente na mesma cadeira. Eu falava, nossa, essa mulher deve ter o nome dela na cadeira ali. E mesmo que a cadeira tivesse ocupada, ela achava outro lugar, mas na primeira fileira. E na hora da fala, do princípio, ela abria a bolsa dela, sacava um caderninho, uma caneta e só anotando. Fosse quem fosse que estivesse falando lá na frente. Às vezes ainda ela até interrompia. Por favor, repete isso que você falou para mim, que eu não conseguia anotar, e anotava. Quem era essa pessoinha que estava lá na frente? Liane Castrilhão. Alguém que tem a sua história quase confundida com a história do amor exigente. Podia ser a pessoa que tivesse há uma semana no grupo. Ela estava lá anotando aquilo que a pessoa falava. Isso demonstra, para mim e para todos, ninguém é mais do que ninguém. Qualquer um tem conteúdo para passar. E ela anotava esse conteúdo de todo mundo. Espero que um dia seja publicado esses escritos da Liane, que devem ser maravilhosos. Agora a Cristiane e depois o Guilhermo. Cristiane Queiroz, quer falar? Então, vamos chamar o Guilhermo. Hola, en este caso es Cristina, la señora Guillermo. Les agradezco muchísimo, fue muy rico escucharlos. Les comprendimos muy bien porque falaron devagarinho, y les comprendimos muy bien. Y nos gustaría, así como ustedes, Antonio está diciendo que le gusta visitar otros grupos, preguntarles si tienen ganas de visitar alguno de los grupos de Uruguay para el mes que viene, y bueno, participar en alguno de nuestros grupos, específicamente en el grupo nuestro, en el que nosotros, Guillermo y yo, participamos. Me gustaría invitarlos para eso y agradecerles de corazón lo de la receta y los ingredientes de la receta. Lo voy a usar. Realmente fue muy rica el testimonio de ustedes. Muchas gracias. Vai ser um prazer participar com vocês. É só mandar um convite que a gente vê o link aí, vê o dia, se a gente tiver disponibilidade. É com a gente mesmo. A festa do aniversário, que foi todo mundo... Da onde que foi? Sabe, Rosa, aquele aniversário, estava todo mundo fantasiado. Não foi de vocês? Sí, fue la del avión, que era un viaje en avión, esa que se iba de una... Fue nuestra, sí, nosotros hicimos com gorros e... Foi lindo. Eu não consegui ver toda, mas foi linda. Bueno, debe estar grabada, si la consigo se las mando. La verdad que sí, fue linda. Bueno, no sabía que habían participado, muchas gracias. Ederaldo, tem aqui também a Maria. Maria, vamos abrir para Maria e a gente encerra as perguntas. É de São Pedro. É Maria Ângela, é isso? Pode ser eu? Sim, Oi, sim. meus amores. Boa noite.
Como sempre, é bom demais estar com essa família maravilhosa, né? E eu não perco a domingueira, só perco quando eu tenho que ir à missa às 19 horas domingos, né? E hoje eu tive que dar uma saidinha agora, rapidinha, mas voltei. E gostei muito quando vocês falaram Você disse a respeito da refeição, né, que você faz há 35 anos, junto com a sua esposa, comparando os princípios do amor exigente, né? E na refeição a gente faz o tempero com amor, né? E aqui no Amor Exigente, cada partilha é temperada de uma forma, né? E a gente aprende, né? Então a gente não cansa nunca de ouvir essas bênçãos que são os princípios do amor exigente, né? E eu fico feliz porque quando conheci vocês lá no Amor Exigente, no Congresso do Rio de Janeiro, né? Que a gente caminhou junto por lá, né? Eu não esqueci mais de vocês, né? E eu tenho muita dificuldade de, como a Lúcia falou, de, às vezes, pôr em prática, né? Apesar de estar aqui mais ou menos uns 5 anos no Amor Exigente, eu tinha muita dificuldade de pôr em prática a minha situação, sendo cobrada muitas vezes pela família, né? E o Antônio uma vez falou, né, assim, em uma partilha que ele fez, que ele tinha também dificuldade de fazer partilhas, uma coisa que acontecia muito comigo. E depois dessa fala do Antônio, foi uma abertura para o meu coração, entendeu? Porque eu comecei a conseguir falar, né, e partilhar. Então, eu comparo isso aí agora com os temperos do amor exigente, né, que você falou, a refeição que alimenta a nossa alma, a nossa vida, nosso corpo, né, e o alimento do amor exigente, né, gente? Então, eu agradeço de coração vocês dois hoje aí, amo vocês, amo a família E, todos vocês que estão aí, meus amigos, conhecidos, que a gente já se encontrou aqui no Amor Exigente. Gratidão por esse momento de poder falar com vocês. Um abraço a todos. Pode responder? Mariângela, para os lerdinhos 5 anos, hein? Eu sei que com 5 anos eu tinha assumido o amor exigente. Lógico que não feito todas as minhas mudanças, tem muitas ainda, muitas mesmo, para serem feitas. Mas quando meu filho internou, porque quando ele contou para a gente há 11 anos, a gente falou simplesmente, eu resolvo tudo, né? Eu resolvia tudo. Olha, deixa passar as festas, você está no psicólogo e vai acabar tudo isso. E não foi assim. Depois de 1 ano, a gente chegou à conclusão e fomos para o Amor Exigente. Com 1 mês, a gente foi visitá-lo. Ele falou, vocês têm que ir para o Naranon. Falei, não, nós estamos no Amor Exigente. Não, vai lá que tem que ir lá também. Nós começamos a ir. E, falar a verdade, ficamos 5 anos participando do Amor Exigente e participando do Naranon, que é um outro programa também para a família, e muito bom também, que usa os 12 passos, né? Com 5 anos de Amor Exigente e Naranon, eu fazia a primeira vez no Naranon, e eu recebi uma pessoa com problema com os filhos, e novos os filhos, e ela falando, eu cheguei para ela e falei assim, olha bem, você tem que ir para o amor exigente. Teus filhos são novos, você tem que fazer uma prevenção com eles, pode continuar aqui, mas você tem que ir para o amor exigente. E daí, na outra semana, eu saí do grupo. Por quê? No Naranon, você assume um compromisso você não pode falar de outro programa. E eu vi que eu já estava tão envolvida com o Amor Exigente que eu não podia mais ficar... eu não conseguia mais não falar de Amor Exigente. Então, lógico, não estou falando que o Amor Exigente é melhor, que é o melhor programa, mas na minha vida é muito importante. O retorno do Amor Exigente foi o que me fez ver muitas vezes aonde eu precisava mais urgente fazer alguma mudança, né? Então, 5 anos, você já está afiada, Mariângela, vai dar tudo certo para nós, né? Posso anunciar, Ederaldo, nossa próxima domingueira aí? Claro, Rosa.
Então, e antes disso, Lúcia, eu queria dizer como tem coisa parecida que a gente faz, né? Eu não conheci o Amor Exigente e aí me indicaram o Naranon, eu comecei a ir no Naranon também e na minha vida foi tudo muito rápido, assim, eu já estava muito esgotada de tudo e aí comecei a frequentar o Amor Exigente e um dia, e assim, quando eu fui frequentar o Naranon, eu queria descobrir o que que era, como era, e aí daqui a pouco eu já estava no mês seguinte eu estava trabalhando no escritório do Rio, atendendo telefone e muito envolvida, muito envolvida. Mas aí logo depois eu comecei a frequentar o Amor Exigente e eu falei, eu tenho que decidir. Parece que eu estou com dois amores na minha vida, porque eu estou em um pensando no outro, e quando eu estou no outro eu estou pensando no um. E aí eu vim para o Amor Exigente porque essa questão da prevenção me encantou, que a gente, na verdade, faz uma coisa de sair do nosso umbigo, né? E olhar para o nosso entorno, dentro dessa responsabilidade social. Eu falei, não, a gente não vai acabar com a droga, mas a gente precisa dos pequenininhos ensinar a eles a dizerem, não, eu não quero isso para minha vida, né? E aí eu tive que dizer para o pessoal do Naranon que eu ia sair com o meu coração apertadinho, mas que eu ia continuar numa outra proposta. Então, as pessoas continuavam, tinham o meu telefone, me ligavam, e eu falava assim, olha, em Nova Iguaçu não tem Amor Exigente, mas tem um Naranon, vai no Naranon, você precisa ir para um grupo, né? E aí, durante muito tempo, eu continuei fazendo dessa forma, porque eu queria que as pessoas frequentassem um grupo. Então, como a gente tem coisas parecidas, né? E a gente vai vendo que as decisões também, ninguém disse para você o que você tinha que fazer, nem para mim, mas eu estou vendo assim, eu tinha que contar, abrir um pouquinho sobre isso, porque foi assim mesmo que aconteceu na minha vida. Gente, nosso tempo está acabando, tão bom estar com vocês. Então vamos anunciar, semana que vem a gente vai ter a Edna Monteiro Tobias, lá de Guarapari, no Espírito Santo, e ela vai falar para a gente sobre mudando o meu comportamento facilitador com amor exigente. Então a gente espera vocês domingo que vem aqui na nossa domingueira aí. Gratidão. Ederaldo, com você. Pri, para o Antônio. Eu cometi uma gafe. Eu preciso muito agradecer a Sônia Vale, que fez a espiritualidade para gente. Ela tinha feito essa espiritualidade no grupo Cabo Frio, e eu falei, ô Sônia, vai lá na domingueira falar, porque é tão bonita essa história, a gente precisa lembrar disso, porque tem hora que a gente é o ratinho, tem hora que a gente é o leão, né? E aí? Sônia, um beijo no seu coração, gratidão. Para o Antônio e a Lúcia, para suas palavras finais e os nossos agradecimentos. Só tem uma palavra para descrever a nossa estada aqui e a nossa evolução dentro desse Pai com E, Programa Amor Exigente. Está aqui, ó. Gratidão. Gratidão a todos, gratidão a esse programa, gratidão a esta regional, gratidão a todos que estão aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigado, Antônio. Muito obrigado, Lúcia. E vamos encerrar com a nossa oração da serenidade e convidar a nossa irmã Glória, da Argentina. Bueno, muchas gracias por este momento. Antonio y Lucia, quedé encantada con la charla de ustedes. Fue realmente un placer escucharlos y un aprendizaje enorme como en todas las domingueiras, pero esta, dada por un casal, me gustó especialmente, ¿sí? Así que, bueno, nos disponemos para hacer nuestra oración de la serenidad. Me gustaría que inspiremos profundo y exhalemos también profundo, como para prepararnos para nuestra oración. Y así poder decir juntos,
Yo sostengo mi mano en la tuya y uno con la tuya, para que solo no consigo. Señor, puedo cambiar. Traje para cambiar aquí. Sabedoria para distinguir De otra. Mucha alegría. Gracias. Muito obrigado.